ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 5 ao 9. E também quero e desejo que todos nós possamos viver nessa manhã um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Amém? Então, minha pregação nessa manhã vai ser em cima de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5 ao 9. Quem tem a sua Bíblia, por favor, abra. Quem tem o seu aplicativo aí no telemóvel, abra. Senão você pode acompanhar aqui pelo telão. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 ao 9. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Repito, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavrinha de oração. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor está a fazer nessa manhã. Quero te agradecer, Jesus, porque desde quando nós entramos nesse prédio, desde quando os meus pés entraram nesse auditório, eu pude ver, Jesus, quanto há, Deus, a sua presença em cada coração, Deus. Cada um dos voluntários, Pai, que incansavelmente, desde cedo, estão aqui a preparar tudo, Jesus, e nós encontramos este lugar hoje pronto, porque existe aqui um povo apaixonado. E eu te peço, Deus, que a sua mensagem chegue aos corações. Se alguém cansado entre nós, Deus, que o Senhor possa fortalecer o seu físico. Se alguém abatido, se alguém triste, se alguém passou uma semana muito difícil, Pai, que possa encontrar refrigério e descanso no Senhor. Mas que todos aqui, Deus, possam ter uma experiência marcante com o Senhor, e que ninguém saia da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu nasci na cidade de Uruguaiana. Uruguaiana é uma cidade lá do interior do estado do Rio Grande do Sul. A capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Uruguaiana fica a cerca de 800 quilômetros de Porto Alegre. Então é muito distante mesmo. E no interior nós tínhamos algo que era incrível. Todo o fim de semana, independentemente da casa, os homens tiravam um período do sábado para lavarem os seus automóveis. Sabe, os homens colocavam o carro na garagem ou na frente da sua casa, traziam aquela mangueira, né, de jato, e nós passávamos pela rua assim, e nós víamos todos os homens lavando os seus carros. Isso era um evento que acontecia. Todo sábado, quando meu pai dizia, vou lavar o carro, a minha mãe já ia para o armário, pegava a erva do chimarrão, né, fazia lá a erva mate, botava na cuia, preparava o chimarrão, levava as cadeiras, as minhas irmãs pegavam lá as Barbies, levavam todo mundo para a calçada ou para o nosso pátio, para observarmos o meu pai lavando o carro. E eu, como um homem da casa, o que eu esperava? Um convite. Filho, vamos lavar o carro? E meu pai sempre dizia para mim, filho, vamos lavar o carro? E então eu ia, pegava lá na minha camiseta do Seninha, botava, colocava o calção, ia lá ajudar meu pai a lavar o carro. E daquele processo de lavar eu mais atrapalhava do que propriamente ajudava a lavar. Mas era um evento que acontecia que todos os pais passavam para os filhos essa tradição. Na segunda-feira no colégio, quando nós íamos nos apresentar, né? Como é que foi a tua semana? Todos aqueles que tiveram uma semana incrível, dos meninos falavam, a minha semana começou comigo lavando o carro com meu pai. Então todo mundo dizia, nossa, que fim de semana incrível. Eu me lembro que meu pai até me ensinou uma tática que era subir no pneu para poder lavar o capô do carro. Não sei se alguém sabia dessa tática já. Meu pai me ensinou essa, sobe, eu sempre fui pequeno. Então sobe no pneu, filho. Aí eu trazia um banquinho, subia no pneu e lavava o capô do carro. Era incrível. E claro que quando nós somos pequenos e recebemos um convite para estarmos partilhando a nossa vida com pessoas pelas quais nós temos uma admiração, nós passamos a olhar para essas pessoas cada vez mais com um olhar de admiração, porque eles nos incluem em processos e momentos da nossa vida que nós não estávamos preparados para estar ali. E eu olhava para o meu pai com esse olhar, porque eu pensava, meu Deus, o meu pai, meu amigo, me chamou para fazer algo sensacional. E esses convites marcam a história de quem o recebe, tornando assim aquele que convidou um super-herói. O que nós acabamos de ler aqui
em 1 Coríntios, no capítulo 3, fala sobre uma confusão que existia no meio daquela igreja. Os irmãos estavam um pouquinho confusos, por quê? Porque eles estavam na dúvida de quem era o líder no qual eles deveriam seguir. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Então Paulo, quando ele começa a escrever essa carta, ele começa a trazer um senso de compreensão sobre o que eles deveriam entender, dizendo, não importa de quem vocês são, se são de Paulo, se são de Apolo. A verdade é que Paulo, ele foi aquele que com muita dedicação, ele levou o evangelho até a cidade de Corinto, e ali se inicia agora a implantação da igreja. Paulo, ele discipula Áquila e Priscila. Áquila e Priscila observam que Apolo era muito eloquente, ele lidava bem com as palavras, ele transmitia bem a mensagem. Então eles chamam Apolo, Áquila e Priscila e agora discipulam Apolo. E quando Paulo ele sai de Corinto, a igreja já está meio ali que estabelecida. Apolo é tipo um sucessor de Paulo. Claro que existe um apego sobre a vida de Paulo, porque foi aquele que originou, foi o primeiro, foi aquele que lançou o alicerce. Mas Apolo agora começa a trazer fundamentos com umas palavras bonitas e começa a ganhar o coração daquele povo. Então eles começam a ficar perdidos. Paulo ou Apolo? O que a gente vai seguir? Eu sou de Paulo. E vocês? Eu sou de Apolo. Mas Paulo trata logo de deixar claro, tudo aquilo que nós fazemos, ou tudo aquilo que nós fizemos aqui nesse lugar, não foi por causa nossa, igreja, mas foi apesar de nós. O que Paulo e Apolo fizeram não tinha a ver com o talento, o dom que eles tinham. Mas apesar das dificuldades, apesar do testemunho deles, que às vezes era um testemunho violento, como foi o de Paulo, apesar de todas as coisas que eram pejorativas em relação a eles, Deus teve graça e através deles começou a edificar a igreja. Então Paulo em 1 Coríntios 3, no versículo 5 diz assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. O que Paulo estava dizendo assim, gente, nós somos apenas o meio pelo qual. Vocês conseguem perceber o que é o meio pelo qual? Existe uma mensagem que chega. Paulo e Apolo são o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Existe a mensagem, existe o emissor e existe o receptor. Aquele que está emitindo, ele não tem o poder de ser maior do que a mensagem, porque se aquele que transmite não estiver em conexão, a mensagem vem distorcida, e o receptor recebe uma mensagem com um ruído. Eles apenas foram bons emissores da mensagem que nos era entregue, e eles passam essa mensagem sem ruído nenhum, e a cidade de Corinto é abençoada por uma mensagem que edifica aqueles que são os receptores. Só que os olhos deles estavam em quem estava emitindo, e não em quem era a própria mensagem. Então Paulo trata logo de dizer, nós somos apenas o meio pelo qual. E Paulo tenta com essa declaração combater o partidarismo que estava intrínseco ali dentro daquela igreja. Ou Paulo ou Apolo, ele diz, não, nenhum de nós dois. O que ele fala? Ele fala sobre dois aspectos, a unidade em Cristo. Vocês precisam ter a unidade em Cristo, não são de Paulo, nem são de Apolo, vocês são de Cristo. E o segundo aspecto que Paulo combate é a igualdade dos servos de Deus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Sou mais um louco, um bando de loucos. Eu sou mais um louco no bando de loucos por Jesus. Ele estava dizendo, não nos coloquem nesse lugar de primazia, não nos coloquem nesse trono, porque esse trono já possui um rei, pelo qual nós fomos conquistados. Nós simplesmente estamos a falar com vocês aquilo que nos conquistou. Vocês conseguem perceber isso, gente? Graças a Deus não acontece nos dias de hoje. Será? Nós não colocamos ninguém, nós não terceirizamos o nosso relacionamento com Deus, mas muitas das vezes isso ainda está intrínseco no nosso coração. Nós ainda estamos flertando com deixar com que outras pessoas busquem a Deus por nós. Mas Paulo e Apolo tratam logo, aqui Paulo trata logo de dizer, não há nada que vos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês não são de Paulo nem de Apolo, vocês são de Jesus. Nessa church, não há nada que vos separe do amor de Deus. Vocês não são do Julinho, vocês não são do Júlio, vocês não são da Joana, vocês são de Jesus. Diga assim, eu sou de Jesus. Paulo foi firme na declaração, nem eu nem Apolo, nós somos apenas servos. Nós fomos chamados para viver em cooperação com Deus, permitindo que Ele plante, permitindo que Ele cultive e edifique em nós e através de nós. O que é a igreja de Jesus?
A igreja de Jesus é um lugar onde Deus ele pode encontrar cooperadores, onde ele pode encontrar pessoas que permitem que ele plante, pessoas que permitem que ele cultive e pessoas que se tornam esse edifício de Deus. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente 3 pontos acerca daquilo que nós precisamos entender, Brother Church, para sermos efetivamente a igreja de Cristo e não colocarmos ninguém nesse lugar que é só de Jesus. Eu quero pegar esse último versículo que Paulo declara aqui em Coríntios e falar sobre sermos cooperadores, lavoura e edifício, ok? Repete comigo: cooperador, lavoura e edifício. E o primeiro ponto nessa manhã que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos ser cooperadores. Ali em 1 Coríntios, no versículo 9 do capítulo 13, ele diz: pois nós somos cooperadores de Deus. O que é um cooperador? Cooperador é alguém que auxilia aquele que é o operador. Já disse, o cooperador auxilia o operador. Quando nós vamos olhar para uma cirurgia, nós temos alguém que está executando a operação, que é o médico, na verdade, o doutor estaria executando a operação, mas ele não consegue fazer a operação sozinho, ele precisa de um auxiliar que se torna o seu cooperador. Ele se torna aquele que é o auxiliar do médico que está operando a operação. Então, um cooperador é aquele que auxilia o operador. Neste caso, Deus é o operador, o dono da missão, o dono da igreja e o dono da obra. Nós somos apenas os auxiliares, os ajudantes, os que colocam, os que se colocam ao lado dele, para que o reino possa avançar. Deus, ele quer avançar com um reino que é um reino que desceu até nós, mas esse reino que desceu até nós, ele precisa de cooperadores para que possa ser expandido. Agostinho de Hipona tem uma frase que diz assim: Deus nada faz sem nós, mas também nada fazemos sem Ele. Tudo aquilo que Deus deseja fazer, Ele usará sempre o agente, que é o agente legal de Deus na terra, que é a sua igreja, somos nós. Então tudo que Deus irá fazer, irá refletir-se através da igreja. Mas também tudo aquilo que a igreja irá fazer, só tem sentido se for da parte de Deus. Ou seja, nós entendemos agora que a cooperação, sermos cooperadores, é nós trabalharmos em sintonia com Deus. Não significa que Deus dependa de nós num sentido absoluto. Ele é soberano, Ele é todo poderoso e Ele é autossuficiente. Nós não somos a última bolachinha do pacote. Mas, no entanto, por escolha e por amor, Deus decidiu agir na história através de pessoas. E a novidade que eu te trago nessa manhã, todas essas pessoas são pessoas simples. Uau! Um Deus todo-poderoso, com uma mensagem transformadora. E quem Ele escolhe para ser os portadores dessa mensagem? Pescadores, homicidas, mentirosos, cobradores de impostos, pessoas marginalizadas que estavam à margem da sociedade, porque Deus, Ele pega aquele que não é e o torna. A mensagem tem esse poder, e Deus agora encontra parceiros, cooperadores que de forma simples se tornam agentes de transformação dos seus ambientes. Abraão, José, Noé, Moisés, Gideão, Maria, Isabel, Júlio, Joana, Felipe, Ana, por aí fora, Marcelo, por aí afora vai. Deus agora começa a encontrar pessoas simples, humildes, mas com o espaço e o desejo de serem cooperadores desse reino. O que Paulo está dizendo, nós somos apenas cooperadores, ou seja, nós estamos trabalhando em sintonia com Deus. Era muito cômodo para o meu pai lavar aquele carro sozinho, mas ele não estava à procura de comodismo, ele desejava ter comigo um relacionamento. Era cômodo para Deus também ir sem o auxílio de qualquer um de nós, porque nós mais atrapalhamos do que ajudamos, na verdade. Muitas das vezes nós queremos ajudar a mensagem e a gente atrapalha, a gente atrasa os planos de Deus. Mas mesmo assim, esse amor insiste em nos perseguir e dizer: eu te levantei, eu te chamei, eu te escolhi no ventre da tua mãe, e sou eu que te envio, sou eu que te empodero, sou eu que te capacito. Não tenhas medo quando se apresentarem diante de reis e poderosos, porque não sois vós que falareis, mas sou eu através da vossa boca. Uau, meus irmãos, isso é poderoso. O Senhor nos convida para estarmos na sua equipe, o Senhor nos convida para sermos esses cooperadores. E a expressão cooperadores de Deus conota que podemos ter uma íntima associação com o Espírito Santo na missão que nos foi conferida pessoalmente. Ou seja, Deus entregou uma missão a cada um de nós aqui. Nem todos vocês foram jogadores de futebol.
Nem todos vocês estão na área da TI, nem todos vocês estão na área da beleza, nem todos vocês são aqui empreendedores. Cada um possui uma missão que foi designada pelo próprio Deus, e agora em parceria com o Espírito Santo, nesta missão você pode ser um agente de Deus especial nesse campo missionário. Irmãos, tudo que é lugar é um campo missionário. Todos os lugares que nós estamos no campo missionário. Você não vai na padaria por causa do pão, você vai na padaria por causa do padeiro, por causa daquele homem que está lá por trás, por causa daquela menina que está atendendo. Eu não vou no Mercadona apenas porque as pizzas são maravilhosas, aquela de 4 queijos, que a gente põe mais um milho por cima, põe no forno, 15 minutos está pronto. Eu não vou por causa disso, eu nem sei como se faz. Sei. Por causa daquela azeitona de presunto. Não vou por causa disso. Nós precisamos entender que nós somos cooperadores de Deus. E quando eu entro no Mercadona, eu já entro olhando quem o Senhor deseja amar nesse lugar. Porque o meu coração já não está nas coisas dessa terra, porque eu encontrei esse amor mais violento do que a própria morte, do que os próprios problemas que me tentam segurar. O amor de Cristo lança fora todo medo e nos empodera para sermos esses cooperadores. Quem está feliz aí? Amém. Então nós, ao entendermos que quem opera é o próprio Deus, nós apenas nos tornamos esses cooperadores, e eu passo a não mais querer que Ele abençoe tudo que eu estou a fazer, mas eu passo agora a pedir: Senhor, me insere naquilo que o Senhor está a abençoar. Entendeu? É uma troca de palavras aqui. Senhor, não abençoe o que eu faço. Eu não oro mais, Senhor, abençoe o que eu estou a fazer, mas sim, Senhor, me coloca naquilo que o Senhor está a abençoar. Me insere naquele lugar para que eu possa ser um cooperador com tudo aquilo que o Senhor me tem entregado. Eu te pergunto, será que tu tens estado a cooperar com Deus? Ou tens tentado operar algo pela tua própria força? O Senhor não te chamou para ser um operador. O Senhor te chamou para ser um cooperador. Isso tem que te trazer uma paz. Você não precisa fazer tudo, você não precisa dar certo sempre. Você precisa compreender os planos e cooperar com aquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Segundo ponto, metade da mensagem. Nós precisamos ser uma lavoura. Então, no primeiro nós precisamos ser cooperadores, no segundo nós precisamos ser uma lavoura. Ainda no versículo 9, na parte B, Paulo diz assim: vocês são lavoura de Deus. O que é uma lavoura? Como eu falei para vocês, eu nasci numa cidade interior, então as lavouras eram aquelas plantações, assim, aqueles campos enormes, assim. Quem já foi para o Alentejo aqui? Quem já foi para trás dos montes, assim, aquelas regiões que tem plantações, tem algo, os hectares de terra são muito grandes, nós vemos muitas lavouras naqueles lugares. Então Paulo está dizendo que nós também temos que ser, nós somos lavoura de Deus. E em relação a uma lavoura, o que é preciso? Uma lavoura precisa ser cuidada. Uma lavoura, ela precisa ser arada. Nós muitas das vezes só temos a condição e a capacidade de ver o externo da lavoura, mas nós não entendemos, ou não estávamos lá no processo que aquela semente foi lançada. E o processo de plantio, ele é um processo doloroso para o solo, porque precisa ver aquelas máquinas que vêm por baixo, cavucando a terra, abrindo um buraco, deixando a terra mais fofa para que a semente possa cair. Então nós, sendo lavoura de Deus, Paulo nos chamando de lavoura de Deus, ou dizendo-nos que somos esse campo de Deus, nós precisamos entender que dentro deste campo existe o solo da nossa alma e do nosso coração, que precisam ser revolvidos, eles precisam ser mexidos. Vocês estão a perceber, gente, o que eu quero dizer? E às vezes isso, o que vai acontecer? Vai doer, vai confrontar, vai expor. Mas o que acontece quando tudo isso está acontecendo na nossa alma? O que acontece quando isso está acontecendo? Redundante, mas vocês estão captando. O que se passa aqui? Se passa é que o Espírito de Deus está a trabalhar no solo do nosso coração e da nossa alma. Não tenha medo, porque aquele que começou é fiel e justo para terminar, mas ele precisa começar. Ninguém está dizendo que o começo vai ser fácil. Levanta essa cabeça, princesa, senão... A gente teve orgulho aqui, gente. Mas a verdade é isso. O solo da nossa alma e do nosso coração precisa ser removido. Mas só assim, com essa dor, com esse confronto, com essa exposição, só assim a semente do Evangelho consegue entrar e dar frutos. Quando penetra no nosso coração a semente do Evangelho,
Nós passamos agora a ser essa lavoura de Deus que foi cavocada pelo Espírito Santo, e a semente do Evangelho cai, e a partir de agora o fruto do Espírito começa a aparecer. Amém. O pastor britânico John Stott tem uma frase que diz: a alma é como um campo, ou será cultivada por Deus, ou será coberta por ervas daninhas. É assim que se fala em Portugal? Ervas daninhas? Vocês compreendem o que é ervas daninhas? Pronto. Cadê a olhadinha aqui? Ou o nosso coração, ele está sendo cultivado pelo Senhor, ou ele está coberto de ervas daninhas. E como é triste nós andarmos com os nossos corações cheios de ervas daninhas, que não são saudáveis para o nosso proceder, não são saudáveis para o nosso dia a dia, não são saudáveis para as nossas decisões, porque nós estamos com um coração coberto por lixo, impurezas, situações do passado, situações que ainda te prendem, nas quais você você foge do confronto, você foge desse espírito que pode cavucar e tirar toda essa erva daninha. Mas eu quero te dizer nessa manhã que aquele que é o autor, o consumador, aquele que é o feitor de todas as coisas, aquele que cuida da lavoura, aquele que cavoca a lavoura, é o mesmo que edifica o jardim. Uau, meus irmãos, nós podemos ser cavocados pelo Espírito Santo na nossa alma e no nosso coração, porém Ele não faz isso para terminar com a nossa vida, Ele faz isso para que um jardim floresça, e nós nos tornamos o jardim. Aquele jardim que era visível agora passa a ser um jardim interno, e o Espírito que pairava por sobre as águas, o Espírito que estava ao derredor agora passa a habitar dentro de nós. E esse Espírito, a palavra de Deus diz que ele possui um fruto. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo declara assim aos Gálatas: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Olha os frutos que fluem de uma lavoura que foi cavocada pelo Espírito Santo, de uma lavoura que foi exposta talvez a um tratamento, a um processo, mas que se tornou um jardim, e agora esses frutos fluem. E você sabe que a árvore, o jardim, ele não dá fruto para si mesmo. Os frutos que são manifestos na minha vida agora passam a ser comidos ou ser devorados pelas pessoas ao meu redor. E as pessoas olham para nós e assim: tu tá diferente. Não me diga que tu virou crente. Não é verdade? Tu é crente agora? Sou, virei crente. Todo domingo estou lá na igreja, chego bem cedo, chego às 8, culto às 10h30. E estou apaixonado, já estou falando com o pastor, precisamos de um outro culto. Porque nós estamos agora vivendo os benefícios do jardim. Nós entendemos que esse fruto que flui de nós, outras pessoas são beneficiadas. Esse fruto começa agora a atingir nossos parentes, nossos amigos, familiares. E Deus passa a usar as situações que nós vivemos hoje, para que amanhã alguém seja alimentado pelo fruto do Espírito que está sendo gerado em nós. Você consegue perceber isso? Aquilo que tu estás a viver hoje pode ser a salvação lá na frente, para alguém que vai se encontrar contigo. Além de Deus transformar a tua história, Ele ainda vai te usar para que outras pessoas sejam transformadas. Isso é incrível, Brasil Church, e precisa ser o combustível do nosso coração. Isso precisa ser algo que esteja enraizado em nós, o desejo de não fugirmos dos processos do Senhor. Eu fico tão triste quando eu vejo processos sendo interrompidos. Eu já fui alguém que fugi muito do confronto, já fui alguém que fugi muito dos processos de Deus na minha vida, só que não vale a pena, porque aonde você vai, o Espírito de Deus tem a capacidade de te encontrar. Não há pecado que Ele não veja, não há lugar que Ele não visite, e não há buraco que o seu amor não te possa resgatar. Por isso eu quero te dizer, maior do que aquilo que te pode separar do Senhor, é o amor dele que te encontra onde tu estás. Não tenha medo, não te preocupa com a tua bagunça, não te preocupa com os teus destroços, não te preocupa com as ervas daninhas, porque Ele é o agricultor. Ele é o edificador da casa. Ele é aquele que cuida de cada um dos detalhes da nossa vida. E não tenha medo dos processos, não tenha medo de ser cuidado pelo Senhor. Permita-te ser cuidado por Ele. É a melhor decisão que nós podemos ter para essa church. E último ponto nessa manhã é: precisamos ser sábios construtores.
Paulo termina o versículo 9 a dizer: vocês são edifícios de Deus. E no versículo 10 ele começa a dizer assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Eu acho interessante um detalhe aqui sobre a vida de Paulo. Vocês percebem que ele está falando de uma lavoura, ele está falando sobre um campo, de repente ele fala sobre uma construção, daqui a pouco ele fala sobre um edifício, e são essas metáforas que Paulo vai usando, e a forma flexível que ele vai trazendo a mensagem. Tanto aquele que percebe de campo, como aquele que é o engenheiro, que trabalha na construção civil, ele consegue atingir o coração de todo mundo, porque Paulo se mostra flexível para que a mensagem seja entregue. Então nós precisamos ser como Paulo, suficientemente maleáveis nas palavras, mas nunca negociar o peso e a verdade da mensagem. Amém? A dica Brasa Church. A palavra aqui desse versículo, né, sábio construtor, a palavra sábio é a tradução da palavra grega sophos. Sophos significa sábio, prudente, hábil, que tem entendimento prático e espiritual. Ou seja, ele se torna um construtor Pro Max. 256 gigas, não sei quantos mais gigas possam existir, mas ele se torna agora essa última camada de construtor, não apenas um construtor, mas ele se torna o construtor. Ele começa a compreender aquilo que ele foi chamado para fazer. Primeiro eu coopero com Deus, eu começo a compreender qual é a obra e a missão de Deus e passo a ser um cooperador dele. Depois eu passo agora a entender que eu sou uma lavoura e preciso ser tratado, cuidado por Deus, para que o fruto do Espírito possa fluir através da minha vida e demais pessoas possam conhecer quem é a pessoa do Espírito Santo através dos meus atos, através das minhas ações. E agora eu me torno um construtor da obra de Deus. Cooperador, lavoura e construtor. Não apenas um construtor, mas um sábio construtor. Construir sabiamente não é fazer um grande edifício, mas garantir que ele esteja sobre um bom alicerce. Como é que eu me torno um bom construtor? Sabendo como estão os alicerces. Ninguém começa uma obra pelo telhado, ninguém começa, vamos levantar as paredes e depois vemos o fundamento. Todos aqueles que desejam construir, estamos a falar de uma construção civil, né? Mas uma construção que nós vemos os prédios, as casas, tudo que é lançado no primeiro momento, eles gastam a maior parte do tempo na construção lançando os fundamentos, os alicerces. Então o que é nós sermos um sábio construtor? É nós lançarmos os alicerces, nós lançarmos os fundamentos da nossa vida em lugares profundos. A construção ela não precisa ser visível, ela precisa ser profunda. Amém? Amém? Se nós formos para a parábola das duas casas, uma casa foi edificada num solo que era arenoso, a outra casa ela foi edificada num solo rochoso. Veio sobre ambas as casas um período difícil, uma tempestade. O que a palavra de Deus diz? Que a casa que foi edificada no solo arenoso, ela veio abaixo, ruiu. Porém a casa que foi edificada na rocha, quando veio o vento, a casa permaneceu. Qual casa era? A Bíblia não fala uma casa era grande e outra casa era pequena, pois não? Ela fala sobre as casas, sobre os fundamentos dessas casas. E por muito tempo eu olhava para essa parábola e eu dizia assim, por essa metáfora que Jesus estava usando, e dizia, talvez a primeira casa ela foi construída lá em Espinho, naquela parte arenosa ali de Espinho, e a segunda casa ela foi construída lá atrás dos montes, que é uma região que o solo é forte, e aí lá foi bem... Não, a verdade é que as duas casas estão no mesmo solo. Só que a camada rochosa ela não se encontra num solo superficial. A camada rochosa ela se encontra num solo mais profundo. Então eu posso estar no mesmo lugar do que meu irmão e terminar a minha construção, começar a ir para cima sem antes ter o peso para baixo. Eu não vejo meu irmão subir, mas meu irmão está cavucando até encontrar o solo. Achei. Eu encontrei o solo rochoso. E agora a partir desse solo rochoso, a partir da pedra fundamental, eu começo a edificar a minha casa. Quem é a pedra que os construtores rejeitaram? Se tornou a pedra de esquina, Cristo Jesus. Vocês estão percebendo que a nossa construção, ela precisa ser baseada em Cristo Jesus. Nós precisamos encontrar Cristo Jesus para depois nós começarmos a pensar com os próximos passos. Se Cristo não estiver na equação, o resultado vai dar errado. Se Ele não for
O alicerce, ele é o único alicerce. Paulo vai falar que ele é o único alicerce. Não há outro, não é Paulo, não é Apolo, não é a Brasa Church, é Cristo Jesus. Então quando eu encontro esse solo, quando eu encontro Cristo Jesus, agora eu passo a edificar. Agora eu encontrei o fundamento da minha vida. Agora eu posso estar em Portugal, agora eu posso estar na Noruega, eu posso estar no Brasil, eu posso estar em Uruguaiana. Porque o alicerce que a minha vida está fundamentada não está preso numa área geográfica, mas ele habita agora no coração das pessoas que são totalmente suas. E ele se torna o nosso fundamento, Cristo. Nós não nos devemos preocupar com o quanto estamos a crescer para cima, mas com o quanto estamos a crescer para baixo. O crescimento verdadeiro começa nas raízes, no invisível. Esta é a base sólida. O que você faz quando ninguém está te vendo? Também é outra frase de Orkut. Quando ninguém te está olhando, o que você faz? Paulo desejava que a igreja de Corinto fosse uma igreja que entendesse o seu propósito. E o importante era reconhecer quem era o verdadeiro operador, o verdadeiro dono da lavoura e o verdadeiro arquiteto da construção. Saia daqui dessa manhã sabendo quem é aquele que é o verdadeiro operador, quem é o verdadeiro dono da lavoura, o dono do campo, e quem é o verdadeiro arquiteto e construtor. Aí talvez você está aqui nessa manhã com a sensação de que tudo na tua vida já ruiu. Já tentei, abandonei o operador e pus operar, deu tudo errado. Aí fui olhar para a minha lavoura, cheio de ervas daninhas, desisti e abandonei a lavoura. Olhei para a minha construção, não achei o alicerce construir de qualquer jeito. Hoje estou num puxadinho, meio brabo. Toda vez que bate um vento, eu vou para um buraco. Você pode pensar que o edifício caiu, que tu semeaste não nasceu, e aonde tu estavas a cooperar, de nada adiantou. Mas a boa notícia é que Deus não se escandaliza com os nossos escombros. Ele é o Deus que reconstrói de ruínas a nossa vida através da sua graça. A graça do Senhor tem o poder de reestruturarmos. Ele pega este vaso, ele quebra e ele faz de novo. Ele é o oleiro do Brasa Church. Ele não quer apenas reformar a tua fachada espiritual. Ele quer lançar um novo fundamento, e esse fundamento tem um nome chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você não foi feito para viver nos escombros. Você não foi feito para ser uma construção inacabada. Você é propriedade exclusiva do Senhor. E quando você entrega o seu coração, quando você lança sobre esse alicerce, que é essa pedra fundamental da sua vida, Ele agora passa a operar, Ele agora passa a cuidar da lavoura, e Ele agora começa a edificar o edifício. E é isso que Paulo está dizendo aos coríntios. Meus irmãos, lancem as suas vidas sobre Cristo. Não lancem sobre mim, não lancem sobre Apolo, não lancem sobre o domingo, não lancem sobre a Brasa Church, não lancem sobre os departamentos dessa casa. Lancem as vossas vidas sobre Cristo Jesus. Se tu estás aqui, estás farto de tentar construir algo com as tuas mãos, então eu quero te convidar. Volta hoje ao único alicerce eterno. Através de Cristo existe reconstrução. Através dele nós podemos renascer, e através dele existe um recomeço. Com Jesus tudo é possível. Eu termino lendo Filipenses 1, no versículo 6, que diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite.